Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Ana. Agradecemos aí a participação de todos, né? Nagano. Outro slide. E principalmente a participação dos nossos patrocinadores, né? A Ningrafes, produtora de vídeos, a doutora Carla Balesteiro, a Betel, Recrutamento e Seleção, Bisect, Controle de Pragas, Criativoria, Agência de Publicidade, ERG Life, Consultoria, Planos de Saúde, Ethics, Segurança do Trabalho, Fitness Consultoria, Health com Informática, Comabem Restaurante Industrial, Mabel Folha de Pagamento, Oregon, que sempre, hoje não está fornecendo salgadinhos, né? Mas sempre fornece os salgadinhos das nossas reuniões de RH. A Link, passei batido aí a Link, incentivos fiscais, muito interessante. A Ótica Indaiá, os óculos de segurança, óculos também normais, e que pode participar das CIPATs de vocês, o Grupo Rede, a Remax, a Sales Telecom e o Sicredi. Então, muito obrigada aos nossos patrocinadores e todos os nossos associados. A doutora Carla já está? Nagano? Não estou vendo no nome aqui. A doutora Carla, agora de manhã, ela tinha um promotor, né? Então, ela pediu para a Patrícia fazer a coordenação do evento. Patrícia já está? Estou. Bom dia, pessoal. Então, Patrícia, é com você. Oi, vocês me ouvem? Temos a apresentação do Juliano, né? Falar um pouquinho sobre ele. Ok. Me ouvem? Sim, ok. Me ouvem? Bom dia, pessoal. Quero agradecer a participação de todos vocês, né, nessa reunião online. Há muito não fazíamos assim nesse formato, mas devido aí ao Juliano estar em outro estado, né, nós precisávamos muito dele nesse momento para falar de um assunto muito importante que tem deixado aí todos nós de cabelo em pé. Muitos ainda não sabem direito como proceder, existem muitas dúvidas, né, muitas informações também que acabam vindo aí desencontradas. E o Juliano é um profissional excelente. Tivemos aí o prazer, né, de fazer alguns trabalhos juntos, e um profissional muito capacitado, que está há muito tempo aí na área de RH, área de departamento pessoal. Então, acredito que melhor do que ninguém, ele pode aí nos ajudar nesse momento novo que estamos passando. Tá bom? Então, quero agradecer aí todos os participantes. Peço que vocês fiquem até o final. Se houverem dúvidas, o pessoal pode colocar no chat, Nagano? E aí o Juliano responde no final, pode ser? Sim, perfeito, Patrícia. Só Beleza. aproveitando a deixa aí, pessoal, por favor, coloquem na identificação aqui no Zoom nome e a empresa, tá? Depois vai facilitar para a gente acompanhar a audiência. Legal. Então, Ju, por favor, pode começar aí, se apresente para nós, né? Que todos tenham aí uma excelente reunião, que eu prefiro chamar de treinamento, porque com certeza vai ser um treinamento, é muito aprendizado nessa manhã. Então, novamente, muito obrigada, Juliano, por aceitar nosso convite. Vamos nessa. Perfeito, obrigado, Paty. Paty é uma grande amiga, né? Sempre junto, a gente sempre faz algum trabalho ali em conjunto, isso é muito bom. Primeiramente, muito bom dia a todos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Juliano Oliveira. Para falar a verdade, meu nome é Wanderson Juliano. Mas, como o Wanderson é um nome difícil, complicado, e nem a minha mãe que me deu o nome me chama, é mais fácil Juliano. Essa é a verdade. Eu sou contador, sou empresário também, né? Sou aqui fundador da WJ Assessoria. E hoje nós temos o desafio principal de falar do crédito do trabalhador. Esse crédito é
como é que eu posso dizer? É um novo modo de empréstimo consignado que nós temos no mercado hoje, que veio para ficar, não vai sair e nem vai ser revogado, porque não... Atualmente nós temos uma medida provisória, mas nós já tínhamos a previsão desse empréstimo em uma lei. Então, o que mudou foi a forma de fazer ele e que vai impactar bastante as nossas vidas. Voltando à minha apresentação, eu trabalho com departamento pessoal e RH há quase 16 anos, já são aí muitos anos trabalhando especificamente na área de departamento pessoal. Costumo dizer que só fiz isso da minha vida. Teve uma época que tentei ser músico, mas isso não funcionou muito. Atualmente sou papai da Aurora, uma princesinha de 1 aninho, que daqui a pouco bate na minha porta porque não pode me escutar falando que já vem aqui. Então, se por acaso escutarem um bebê gritando ou um bebê batendo na minha porta, é porque daqui a pouco ela aparece por ali, mas daqui a pouquinho ela vai para uma aulinha de natação e a gente fica tranquilo. Vamos começar a falar do nosso tema, tá? A Paty falou, se tiver dúvida, coloca no chat. Mas se tiver dúvida, gente, se estiver no meio aqui da minha explicação, fiquem à vontade para poder levantar sua mão ou para poder abrir o seu áudio e perguntar. Não tem problema, tá, pessoal? Eu gosto realmente dessa interação. Eu acho que faz sentido, no momento que eu estou explicando ali, você já tirar a sua dúvida, que talvez a sua dúvida não é só sua, ela seja de outras pessoas também. Tá bom? Então, hoje nós vamos aqui falar desse crédito trabalhador. Foi criado com um único intuito de, principalmente, padronizar o que nós temos hoje. Porque o que nós temos hoje com um empréstimo consignado, cada empresa vai ali, faz o seu convênio com um banco, ou com uma associação, ou com uma instituição de crédito, e essa instituição, por acaso, ela padroniza valores de empréstimo, ele recebe informações da sua folha de pagamento e por aí, daí ele vai fazer análise de crédito, liberar ali valor, vai te dar um arquivo mensal para você fazer o desconto em folha de pagamento, o que é exatamente aí o que nós temos atualmente. Aí você faz aquele desconto na folha de pagamento e por aí vai. E agora, como é que passa a funcionar? Nós passamos a ter um crédito do trabalhador feito através de um aplicativo da carteira de trabalho digital, onde o trabalhador ele vai entrar naquela carteira de trabalho digital, ele vai fazer ali simulações e a partir da sua simulação ele vai receber propostas de outras instituições financeiras. Uma vez que essa proposta for aprovada, será registrada, será feito um contrato e a partir deste contrato nós vamos ter informações através do DET, que é o nosso querido ali do eletrônico trabalhista, e também informações sobre esse empréstimo, quanto devemos descontar, como vamos contar através do Emprega Mais Brasil. Então, o nosso dia a dia vai mudar bastante a partir de agora. Já vi o pessoal perguntando se o material vai ser compartilhado. Sim, tá, pessoal? Eu vou compartilhar esse material com vocês. Na verdade, eu já encaminhei ele para o Nagano, então, se ele quiser aí já compartilhar com vocês, tá? Pode ficar à vontade. Não tem problema algum. Voltando ao nosso tema, e como é que a empresa vai pagar isso, né? Porque normalmente, antigamente, a gente fazia assim, né? O banco mandava um arquivo, a gente fazia o desconto em folha de pagamento e pagávamos ali uma guia para o banco, ou através de transferência bancária, ou até mesmo através do Pix, era feito o pagamento do empréstimo. E agora, esse pagamento de empréstimo será através da guia do FGTS Digital. Ou seja, além do FGTS mensal, será pago também ali o valor do empréstimo do empregador, tá? Regulamentação. O que regulamentou esse empréstimo, que regulamentou esse crédito do trabalhador? Oi? Oi, tá me ouvindo? Não, acho que alguém está com o áudio aí aberto. Perfeito. Nós temos aqui algumas regulamentações, né, que instituíram esse crédito. A principal hoje é a portaria 435 de 2025 do Ministério do Trabalho, porque ela traz aqui especificamente detalhes de como deve ser feito esse crédito, como será
feito a operacionalização desse crédito na folha de pagamento. E essa portaria ela foi publicada no dia 20 de março de 2025. Ela veio aqui com todos os detalhes que nós precisamos especificamente para esse consignado, né? A gente não está muito acostumado com esse nome consignado. Por que é consignado? Porque ele vem através do nosso querido E-Social, nosso governo digital. Esse governo digital já vem aqui suprimindo as obrigações acessórias que nós temos, e o crédito do trabalhador, o empréstimo consignado, ele passa a ser também mais uma obrigação suprimida pelo E-Social. Então, não teremos mais obrigações com bancos. Daqui a pouquinho, por enquanto, ainda permanece aqueles contratos que nós já tínhamos antes de empréstimo, mas os novos contratos serão todos feitos por aqui. Perfeito? Como vai ser a nossa operação, né? Qual vai ser o fluxo da nossa informação mensal? Então, mensalmente, a gente deve acessar o portal do empregador, né? Que é o portal do Emprega Mais Brasil, verificar se existem informações de empréstimo, e aí uma informação bem importante aqui, que como esse crédito do trabalhador, ele é especificamente o trabalhador que faz esse pedido, o trabalhador que faz a contratação, a empresa só vai ter duas formas de saber isso. O primeiro é pelo DET e o segundo é através do Emprega Mais Brasil, que é onde você vai consultar as informações se existe ou não esse desconto, esse empréstimo, e se você precisa ou não fazer esse desconto na folha de pagamento. E assim, eu falo que é bem importante isso, por quê? Porque nós não temos mais como é que eu posso dizer? A gente não vai aprovar empréstimo para o trabalhador. A empresa, o papel da empresa nisso tudo vai ser apenas fazer o desconto, regulamentar aqui o desconto, né? Verificar que tem vários detalhes, nós vamos falar disso ao longo da nossa palestra de hoje, mas o papel da empresa é efetuar o desconto e informar o funcionário se por acaso não tem saldo suficiente para fazer o desconto total. O restante é tudo o trabalhador quem faz. O trabalhador que acessa a carteira de trabalho digital, é o trabalhador que faz ali a sua simulação, e é o trabalhador também que vai fazer ali o seu contrato. Se o seu contrato se está bom, se está ruim, isso não é papel da empresa, o papel é especificamente aqui do trabalhador. Eu gosto muito de falar que aí vem mais as ações de RH. Por que ações de RH? Porque como isso fica tudo a cargo do trabalhador, nós temos uma deficiência muito grande hoje no nosso mercado, que é exatamente a inteligência financeira. O trabalhador, ele precisa ter inteligência financeira para ele poder gerir ali as suas finanças e não andar sempre com o carro apertado, como a gente diz aqui em Minas. E eu posso falar com exatidão, porque quando a gente tem um trabalhador que está endividado, que está com muito problema, principalmente financeiro, a gente tem um trabalhador que não rende tanto. Então é importante ali ter ações, principalmente de RH, explicando ali como é que funciona esse empréstimo, criar cartilhas, criar ali meios de se comunicar com o trabalhador. Por quê? Porque realmente esse empréstimo facilita um pouco para o trabalhador conseguir esse empréstimo, mas, por outro lado, pode ser que não sejam das melhores. Eu posso até dizer que, por algumas simulações que eu fiz e algumas que eu venho acompanhando, a taxa de juros aqui não é bem o que foi prometido aí, que a gente viu nas reportagens, né? As taxas de juros aqui estão um pouco elevadas e os valores não são bem legais. O próximo passo vai ser baixar o arquivo. Como é que nós temos 3 tipos de arquivo, que é um arquivo CSV, que abre ali como um arquivo em Excel, XLS, que é especificamente o arquivo também em Excel, e o JSON, que é um arquivo para importação. Nós vamos falar disso ao longo dos dias, mas o papel da empresa vai ser esse: acessar mensalmente o portal do Emprega Mais Brasil, verificar se existem informações de empréstimo a serem descontados, baixar o arquivo e inserir as informações do arquivo em sua folha de pagamento, proceder ao desconto do contra-cheque e realizar os lançamentos das rúbricas da plataforma da Social e pagar as guias geradas na plataforma do FTS Digital. E aí uma pergunta muito comum: quem tem direito a esse empréstimo? Todo trabalhador que tem a sua carteira de trabalho assinada, ou seja, todo aquele que é seletista, ele tem
esse direito, inclusive os que são trabalhadores rurais, domésticos, além de empregados MEI, né? Ou seja, aquele trabalhador que é empregado do MEI também tem esse direito. Importante também para o diretor que tem fundo de garantia, né? Aquele diretor que tem ali o pagamento do FGTS para ele mensalmente, ele também tem o direito de fazer esse empréstimo do trabalhador. Nós temos aqui uma única observação, que por enquanto ainda não está ocorrendo esse empréstimo, está tendo aí uma falha no sistema ainda da Dataprev e também do governo ali com esse empréstimo para os trabalhadores de pessoas físicas de produtor rural e também de senior, que aí seria para obras. Então, todo mundo que tem a sua carteira assinada, exceto as pessoas que são vinculadas à pessoa física, estão conseguindo aqui fazer o seu empréstimo. Temos algumas observações, esse empréstimo ele passa por uma análise. É importante dizer que não quer dizer que o funcionário já tenha um empréstimo, que ele vai conseguir pegar esse novo empréstimo, porque o banco vai analisar se ele pode ou não pegar esse empréstimo, ou se até mesmo ele está elegível para isso, ou se ele tem ali até margem para poder fazer esse desconto, tá? Um próximo, migração. Todo aquele trabalhador que, por acaso, já tem um empréstimo com os bancos convencionais, esse famoso empréstimo consignado, ele já pode fazer a migração, né? Desde o dia 25 de abril, ele pode fazer aqui uma nova cotação, verificar o que ele tinha de empréstimo anteriormente e migrar para esse novo formato, desde que isso seja vantajoso para ele, é claro, né? Então, para realizar essa troca da sua dívida, né, do consignado, ele precisa quitar a dívida anterior. Caso ainda tenha margem consignável, ele pode solicitar um novo crédito. A obrigatoriedade da redução das taxas de juros para a troca devida é válida de 120 dias, ou seja, nós temos até o dia 21 de julho, de acordo com a medida provisória, para que o funcionário faça essa redução. Ou seja, ele vai verificar se nesse contrato hoje atual as taxas de juros estão maior, vai procurar a instituição de crédito ou até mesmo pelo próprio aplicativo da carteira de trabalho digital e tentar fazer essa troca, uma vez que aí as taxas de juros estejam em condições mais vantajosas para que ele faça essa portabilidade. E aí nós temos algumas observações bem importantes que vem para o que é o trabalho da empresa. Então, ou seja, a partir de agora, entre os dias 21 e 25 de cada mês, nós teremos a notificação. Quem ali fez ali essa consulta, quem fez esse empréstimo consignado, que realmente contratou e você precisa fazer o desconto, será notificado via DET entre o dia 21 e o dia 25 do mês. Vai ser o mesmo período que você vai conseguir entrar dentro do portal do Emprega Mais Brasil, solicitar ali o arquivo, baixar esse arquivo para fazer ali os seus descontos da sua folha de pagamento. É bem importante dizer que, por causa desse período, né? Então, quem fez ali toda a solicitação entre o dia 21 de março até o dia 20 de abril, foram disponibilizados, a partir do dia 21 de abril, as informações referentes a esses empréstimos, valor de parcela, número do contrato, valor total do empréstimo, que devem ser declarados na sua folha de pagamento, foram notificadas a partir do dia 21 de abril. Então, ou seja, dentro desse período que ficou ali, desde o dia 20 de março, quando iniciamos essa coisa de crédito do trabalhador, só foi notificado a partir do dia 21 até o dia 25, que é para a gente fazer o desconto, efetuar o desconto na sua folha de pagamento a partir da competência de maio. Então, nós temos algumas observações e, por acaso, eu posso dizer que muita gente me procurou. Ô, Juliano, mas eu acesso o DET, não tem nada lá ainda. E tem pessoas que falou que já pegou o empréstimo ou que, por acaso, desde o dia 21 já está falando, ó, já fiz aqui a contratação do empréstimo e, por acaso, não apareceu para mim. O que eu posso dizer para vocês? Fiquem tranquilos. Por quê? Porque a empresa ela é obrigada a fazer as informações de acordo com o que está disponibilizado nos documentos eletrônicos da comunicação eletrônica do governo com a empresa. Ou seja, com o que está no DET e com o que está lá no portal do Emprega Mais Brasil. Se por acaso não tem informação em nenhum dos dois lugares, a empresa não tem o que fazer. Por quê? Porque ela não tem as informações necessárias
para poder efetivamente fazer aqui esses descontos em folha de pagamento. Tem muita gente me procurando, principalmente com essa dúvida. Tem vários empregados falando que já fez esse empréstimo e ainda não foi notificado. Então, quando for começar aqui os descontos na sua folha de pagamento, a empresa vai ser notificada e aí, se por acaso não for notificada, aí é um outro problema que será resolvido entre o banco e o próprio funcionário, porque o trabalho da empresa é mensalmente entrar dentro dos portais, acessar e verificar se por acaso tem ali informações para desconto. A Carla fez uma pergunta. Quando o empregado está afastado pelo INSS com benefício acidentário e sem ser acidente de trabalho, como a empresa deve proceder com relação ao desconto? Aí é uma pergunta bem recorrente mesmo, viu, Carla? Isso acontece bastante aqui comigo também. Quando o funcionário está afastado, principalmente com benefícios pelo INSS, o seu contrato de trabalho está suspenso. Então, ou seja, esse contrato de trabalho ele não está ativo. Como o contrato não está ativo, eu não posso proceder nenhum tipo de desconto. Esse desconto, a forma que o empregado vai fazer ali o pagamento desse empréstimo consignado para a instituição bancária, isso aí é o próprio empregado que vai precisar procurar a instituição bancária e ou negociar sua dívida, ou até mesmo ali procurar um meio de pagamento. Por quê? A obrigação da empresa é efetuar o pagamento de acordo com a remuneração disponível que tem para esse trabalhador. Como ele tem um contrato suspenso, não tem remuneração disponível. Então, é bem comum que pode ser que aconteça de que chegue aí arquivo, que chegue informação para desconto, e a empresa não vai efetuar o desconto porque não tem remuneração disponível. Acredito até que vai acontecer nesse período, né? O que vai acontecer é que o próprio Ministério do Trabalho, a própria instituição bancária, ele tem acesso às informações do funcionário. Então, ou seja, ele tem acesso à última folha de pagamento dele. Então, nós estamos em maio, os bancos têm acesso à folha de pagamento de abril. Então, ele consegue ver se tem remuneração disponível para poder efetuar o desconto. Como o funcionário está afastado e está com seu contrato suspenso e não tem remuneração, provavelmente não terá ali arquivo para fazer desconto. O que vai precisar fazer é um comunicado para o funcionário, que aí entra a parte que eu posso dizer complicada da coisa, que a empresa, além de acessar o portal, verificar se tem remuneração disponível para descontar o valor da parcela, tem que comunicar ao funcionário que não tem renda, não tem ali remuneração disponível e que ele precisa procurar a sua instituição bancária para que ele possa, de forma clara e fácil lá com o próprio banco, verificar a forma de fazer esse pagamento. O que eu posso instruir a todos é documentem isso. Documentem essa parte de comunicado, seja o comunicado para quem está afastado, seja o comunicado para quem está ativo e por acaso não tem remuneração disponível, porque isso vai acabar em um certo momento em uma fiscalização. E em uma fiscalização, vocês vão precisar apresentar documentos. Então, tem um documento assinado ou um documento comprobatório que o funcionário viu aquilo, que ele está ciente que ele precisa procurar o banco e ali fazer ali a sua devida negociação, ou de pagamento, ou renegociar a sua dívida. Isso é o próprio trabalhador quem vai procurar o banco, tá? Então, ou seja, todo empregador vai receber via DET um e-mail informando sobre o trabalhador que está ali com esse desconto a ser feito na sua folha de pagamento, que efetuou aqui o nosso empréstimo consignado. Importante dizer, cada notificação do DET corresponde a um trabalhador. Então, verifique, porque às vezes o pessoal fala assim, tem 10 notificações, então quer dizer que tem vários empréstimos consignados, sim, cada notificação corresponde a um trabalhador. Então, você vai precisar verificar dentro da sua caixa postal, mensalmente, se tem ali algum comunicado. Se tiver comunicado, vai precisar buscar o arquivo, tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? As informações serão via arquivo.
Então, o representante da empresa deve acessar lá o portal do Emprega Mais Brasil. Está aqui o link para você, se vocês tiverem dificuldade. O acesso é feito via certificado digital e disponibilizado em 3 tipos de arquivo, que é o TXT, o XLX, que os dois aqui são formatos para Excel e o formato JSON. A empresa deve fazer o download mensalmente do arquivo e efetuar o desconto de acordo com as informações constantes no arquivo. Informação importante, o que a gente tinha antigamente com os empréstimos consignados? A gente tinha lá um valor de parcela. Nesse valor de parcela, você tinha ali a quantidade de meses que era, e normalmente a gente tinha no sistema de folha de pagamento, falava que era um empréstimo, falava o valor total do empréstimo, quantas parcelas e qual o valor da parcela, e o próprio sistema cadastrava aquele desconto mensalmente na folha de pagamento. E aí aquilo ficava recorrente com aquele valor que foi acordado com o banco anterior. Aqui é diferente. Aqui nós não conseguimos fazer esse tipo de informação. Por que não conseguimos fazer esse tipo de informação? Porque, a partir de agora, a empresa precisa fazer isso todos os meses. Todos os meses baixar arquivo, todos os meses acessar o portal, todos os meses verificar se tem remuneração disponível e todos os meses fazer desconto de acordo com o arquivo que foi encontrado lá pelo portal. Então, não tem essa coisa que vê a notificação do primeiro arquivo, vê a informação do valor da parcela, da primeira parcela, e aí eu vou cadastrar lá quantas vezes que foram, porque tem isso no arquivo, né, o número do contrato, vem a informação do valor do empréstimo e quantos meses serão o empréstimo. Tudo isso vem no arquivo quando a gente baixa lá do portal. Porém, eu preciso baixar o arquivo mensalmente e efetuar o desconto mensalmente de acordo com o que está no arquivo. Pode ser que os valores das parcelas sejam alternados. Pode ser que o valor da parcela não seja o mesmo valor todos os meses. Então, nós não podemos efetuar desconto diferente do valor que está no arquivo, exceto em alguns casos, quando não há remuneração disponível. Nós vamos falar disso um pouco mais à frente. Mas todo mês eu vou precisar acessar lá e não vai ter mais essa coisa assim de cadastrei no primeiro mês e aí deixar que o sistema faça isso para a gente de forma automatizada. Isso, por enquanto, nós não vamos ter. Uma outra informação é que esse acesso ao portal ele é inteiramente via certificado digital da empresa. Por enquanto, ainda não temos ainda um sistema de procuração. O sistema de procuração ainda não está ativo. Existe uma promessa de automatizar isso, mas ainda não está ativo esse sistema de procuração. Então, atualmente, somente via certificados digital da empresa para poder fazer esse acesso. Juliano, mas o meu contador tem as minhas procurações, ele não fica com o meu certificado fica aqui, como é que eu vou fazer? Duas coisas. Primeira coisa, nesses primeiros momentos, se você for olhar a regra de compliance e de segurança, você não deve compartilhar o certificado digital. Se você quiser, faça um termo e compartilhe o certificado digital, mas estipule alguém da empresa para poder mensalmente acessar tanto o DET, tanto aqui as informações do Emprega Mais Brasil e verificar se existe desconto em cada competência. Tá? Muito importante essa informação. Além disso, do próximo slide aqui, nós estamos tem um projeto do próprio governo para poder automatizar isso. Como? Que seja um portal web service. Seria igual ao E-Social. Seria exatamente igual ao E-Social. Nós hoje fazemos a folha de pagamento no sistema. Na folha de pagamento, nós fazemos ali os descontos que devem ser feitos, os acréscimos que devem ser feitos das horas extras, nós fazemos toda a parte do apontamento da folha de pagamento, e aí o próprio sistema ele gera os arquivos da folha de pagamento, o evento SD200, o SD210, e aí a gente envia isso para a social e recebe retorno. A mesma coisa vai ser com essa automação, onde os próprios sistemas terão acesso a esse sistema web service, esse portal web service, para poder buscar os arquivos e importar na folha de pagamento de forma automática. A ideia é que isso seja feito em maio e, se Deus quiser, isso vai acontecer mesmo nesse mês.
para que isso seja um pouco mais fácil para a gente, não seja tão dura assim essa vida. Eu costumo dizer que quem trabalha com RH e departamento pessoal não tem tédio nunca. Por quê? Porque não tem tédio? Porque todo dia tem uma coisa nova. Todo dia está acontecendo uma coisa nova aqui com a gente. Todo dia tem uma mudança na legislação, tem uma obrigação acessória nova a ser feita. Então, a gente não sofre de tédio. Agora, de ansiedade é outra história, né? Até mesmo porque ia começar exatamente o desconto agora a partir de maio, e desde lá do mês de março, nós temos o pessoal já preocupado como isso ia funcionar na folha de pagamento, muita gente perguntando se isso ia dar muito trabalho. Eu posso dizer que trabalho vai dar, gente. Trabalho não tem jeito, vai dar bastante trabalho para a gente. Líder Brinquedos, o DET vai enviar o valor mensal a ser descontado do trabalhador? Não. Tá? O DET ele faz uma comunicação, ele vai comunicar que esse empregado fez ali o empréstimo e que a empresa deve acessar o portal do Emprega Mais Brasil para poder pegar o arquivo. Então, as informações, principalmente no DET, né, que vai no DET, é apenas uma notificação que existe efetivamente um empréstimo consignado feito pelo trabalhador XXX e que a partir daí você precisa acessar o portal do Emprega Mais Brasil e fazer ali o download dos arquivos para que você possa, de forma rápida e fácil, pegar ali as informações para serem descontadas na folha de pagamento. Tá? O Igor, no app do colaborador, tenta fazer uma simulação. Aparece assim: condição atual, não permite empréstimo no vínculo trabalhista da empresa XXX. Nome da empresa, você possui outros empréstimos registrados, porém a pessoa não tem nenhum outro empréstimo. Aí, gente, bom, duas coisas, tá, o Igor, que pode ser aqui nesse caso. A primeira coisa, o trabalhador, o que eu quero que vocês entendam, que esse empréstimo consignado continua sendo um empréstimo comum, né, que vai passar por uma avaliação bancária, que a instituição bancária vai verificar ali a situação do empregado, ele vai verificar se ele tem empréstimo, seja um empréstimo comum, seja um empréstimo consignado, vai saber a possibilidade dessa análise de crédito para poder liberar esse crédito desse trabalhador. Então, esse é o primeiro caso. Então, pode ser que ela entenda que ele tem outro empréstimo e que não vai conceder esse empréstimo para ele. O outro caso que está acontecendo, infelizmente, é que o nosso governo ele solta as coisas e não tem um sistema 100% preparado para a demanda que tem no Brasil, né? A quantidade de empregados que tem no Brasil. E com isso, estamos tendo como é que eu posso dizer? Algumas inconsistências, né? Até o mês passado, no mês de abril ali, tinha muito erro, o pessoal que não conseguia acessar, falava que não existia vínculo, mas o cara era registrado, tinha um vínculo na carteira de trabalho digital e na hora que ia pedir empréstimo falava que não tinha. Então, pode acontecer esse caso, mas deixando bem claro, tá, Igor? Essa situação é uma situação que ele precisa ou procurar ali, diretamente um banco para poder fazer a sua análise, que agora ele já pode fazer isso, ou ele espera em outro momento um reprocessamento da data prévia. Tá? Ela faz esses reprocessamentos mensais, aí, duas a 3 vezes no mês, para poder conseguir ir corrigindo esses erros. Então, assim, tem um canal para ele poder informar? Tem. Tá? Ele vai acessar lá o Fale Conosco do E-Social ou da carteira de trabalho digital, também tem o Fale Conosco. Ele vai acessar esse Fale Conosco e vai relatar isso. Mas isso, gente, não é um trabalho da empresa, tá? Eu quero falar para vocês aqui, uma coisa bem importante mesmo. Igor, quer falar, Igor? Não, perfeito. Hoje. O que acontece, pessoal? Vamos lá. A empresa, ela não é uma instituição bancária, né? Nós somos aqui uma empresa que trabalha e visa o seu lucro, prestando o seu serviço ou ali vendendo os seus produtos e serviços. Nós não somos instituição bancária, então, com isso, nós não temos a obrigação
de falar o que está acontecendo com esse crédito de cada trabalhador. E essa informação do trabalhador que vai conseguir de empréstimo, se ele pediu um valor de 30 mil e conseguiu só um valor de 5, se ele está conseguindo, se ele não está conseguindo o empréstimo, não é um problema da empresa. O que a empresa precisa observar? Está enviando mensalmente a sua folha de pagamento, próprio social, os eventos de remuneração, S1.200, S1210. O restante, ali se vai calcular a margem dele, quem vai fazer isso é o banco, vai fazer uma análise de crédito. A empresa não faz essa análise. Tá? Então, eu vou dizer porque, assim, eu presto serviço aqui de terceirização de folha de pagamento e o que acontece muito aqui com as empresas que eu terceirizo Juliano, o trabalhador não está conseguindo. A gente tem que entender que a gente não é uma instituição de crédito, a gente é uma empresa que vende produtos e serviços. Não vendemos aqui crédito para o trabalhador. Então, ele precisa procurar ali os seus meios para resolver isso. Tem que tomar bastante cuidado com isso, porque senão daqui a pouco, a gente que já é RH e departamento pessoal, já tem muito trabalho. Se a gente ficar correndo atrás de empréstimo do trabalhador, a gente está mais ou menos enrolado, porque quase não vai sobrar tempo para a gente poder fazer as nossas atividades do dia. Juliana, é um pouco duro isso? Mas a gente precisa saber o que é a nossa obrigação e o que não é. Obrigação da empresa, efetuar o desconto lá, de acordo com o que vem no arquivo. Obrigação do trabalhador, entrar em contato com as instituições bancárias e conseguir o seu empréstimo. A empresa não tem como vetar, não tem como autorizar, a gente não faz nada disso, tá, pessoal? Voltando aqui às dúvidas, né? O pessoal da Linder Brinquedos fez o seguinte, pergunto porque tem alguns outros descontos, como compra de brinquedos, farmácia, os descontos são limitados a 30%. Devo fazer os ajustes para a parcela caber no desconto ou melhor restringir outros benefícios? Obrigado. Eu vou falar mais desse assunto um pouco mais para baixo, e aí acho que vai ser mais fácil de responder essa dúvida. Lúcia, quando o funcionário tem um empréstimo cuja parcela seja R$350, por exemplo, mas o limite dele é 800, por exemplo, ele vai conseguir fazer o empréstimo? Aí sim, gente, vamos lá. Quem vai fazer esse cálculo, se é possível fazer um empréstimo, se a instituição bancária vai conceder o empréstimo, é a própria instituição bancária. Na verdade, são várias instituições que estão aqui hoje habilitadas para poder fazer esse empréstimo. Praticamente todos os bancos já estão ali com isso já registrado, já conseguem fazer esse empréstimo. Então, cada banco vai fazer a sua análise de crédito. Se o funcionário tem remuneração disponível, se ele tem outro empréstimo, se ele tem outra dívida, se ele tem outro financiamento. Então, tudo isso vai ser levado em conta. Toda essa informação vai ser levada em conta, então é necessário que para ele fazer esse empréstimo, ele tem que ter nome limpo, né? Não está com o nome lá no Serasa, não pode ter outro financiamento, pode ser que o financiamento barre esse empréstimo. Então, por exemplo, igual você falou, ele quer um empréstimo que a parcela seja 350 e ele tem disponível 800. Não pode ser que ele consiga, mas a gente não tem o poder de bater o martelo se ele vai conseguir ou não, porque ele vai passar por toda uma análise bancária que às vezes a empresa nem faz ideia. Se o funcionário está com o nome dele ativado, se o funcionário tem outro financiamento, se ele tem um outro empréstimo, então tudo isso vai ser levado em conta ali pelo banco, tá? A Fernanda, aqui na empresa nós temos um convênio com o Itaú. A opção do consignado pelo app do Itaú continua disponível de acordo com as margens que a gente libera aos colaboradores. O colaborador pode continuar fechando empréstimo com o nosso banco conveniado. Verificamos que por esse caminho a taxa de juros, por enquanto, está mais favorável. Então, Fernanda, por enquanto, sim, tá? Existe aí uma possibilidade que todo o empréstimo consignado do país vai passar por esse crédito do trabalhador. Então, assim, o que pode acontecer é que daqui a pouquinho, lá para agosto, mais ou menos, esse convênio com o Itaú vai continuar ativo, vai continuar funcionando, ele vai conseguir fazer lá pelo app do Itaú, porém, os descontos da folha de pagamento terão que ser informados via portal. Então, isso a ideia do governo é que todo o empréstimo consignado no país seja regulamentado pela plataforma. Então, seja tudo passado por aqui.
mas por enquanto ainda é ativo, então o funcionário pode continuar retirando esse empréstimo, fazendo esse empréstimo, que as taxas provavelmente são mais favoráveis mesmo, tá? As taxas atuais não estão, como é que eu posso dizer? Não estão boas não, tá? Andressa, vi em um grupo de WhatsApp, algumas empresas estão fazendo provisionamento, reduzindo o adiantamento para que o adiantamento, para o dia de pagamento, ele tenha uma margem maior de salário e a parcela seja descontada de maneira completa e não parcial. E esse empréstimo nessa empresa. O adiantamento era de 50% e reduziu para 40%. Então, vou falar disso um pouco mais para frente também, tá, Andressa? Aí eu volto aqui na sua pergunta. Maria Lúcia, um colaborador nosso tinha um consignado pelo nosso convênio com o Itaú, ele acessou o app do Itaú para fazer uma renegociação e na hora o gerente de contas, o colaborador entrou em contato e na hora ele aprovou a renegociação via crédito do trabalhador. O colaborador ficou assustado com a rapidez da aprovação. A ideia é que seja rápido mesmo, sabe? Então, sim, gente, eu posso dizer, nós temos o maior e melhor sistema de arrecadação e fiscalização do mundo, tá? Chamado SPED, onde a social faz parte. Então, por isso, todas as nossas informações estão interligadas. Então, toda a nossa vida, para a Receita Federal, para os bancos hoje, é transparente. Então, existem plataformas que controlam a sua situação financeira o tempo inteiro. Então, para poder saber se você tem margem de crédito, sim ou não, é rápido. Por exemplo, você vai financiar um carro, por exemplo. Vou trocar de carro, vou ali financiar uma parte. Esse financiamento aprova no mesmo dia, aprova por questão de minutos. Por quê? Porque eles conseguem verificar toda a sua vida através dos sistemas que nós temos hoje digital. Então, isso vai ser realmente mais rápido cada dia mesmo. Descontos na folha de pagamento. Informação importante. Esse desconto ele tem que respeitar um limite de 35% da remuneração disponível do empregado, de acordo com o que está lá no artigo 30 da portaria 435. Gente, peguem essa portaria, leiam essa portaria. Por quê, Juliana? Porque eu posso dizer com clareza. Eu dou aula para vários tipos de pessoas e vários tipos de empresas, e o que eu mais vejo, a gente sofre por falta de informação. Tive vários grupos de WhatsApp, o pessoal falando algumas coisas, falando algumas besteiras às vezes, e as pessoas acreditam naquilo que elas escutam ou leem no grupo de WhatsApp, mas procurar a fonte verdadeira da coisa está sendo cada dia mais difícil. Então, procurem sempre a fonte da informação. Para quê? Para que você tenha certeza daquilo que você está fazendo, para que não fique nenhuma informação, ou então procure um profissional habilitado. Vou falar isso porque, assim, gente, o que eu vejo hoje em dia na internet, tem muita coisa boa. A internet ela veio para facilitar a gente, muita coisa para a gente. A inteligência artificial, cada dia que passa, ela está mais presente no nosso dia a dia, está mais presente na nossa forma de trabalhar, né? Eu falo porque, por mim, que hoje eu utilizo bastante inteligência artificial, e isso veio para ficar, isso não vai sair. Mas a gente tem que sempre buscar a fonte da informação. A fonte da informação tem que estar lá. Está lá no artigo 30 da portaria 435. Ela veio para regulamentar como devem ser esses descontos. Até tem uma dúvida do pessoal da linha de brinquedos referente a isso. E essa é uma dúvida muito pertinente. E nós vamos até falar sobre isso aqui agora. A primeira coisa, quando a gente faz o desconto lá na folha de pagamento, tem uma natureza da rúbrica de desconto que precisa ser observada. Talvez nem todo mundo, que eu posso dizer, vai falar assim, Juliano, não somos nós que fazemos a folha de pagamento. Perfeito. Você não terceirizou isso para uma contabilidade, terceirizou isso para uma empresa que faz folha de pagamento, mas você precisa verificar se está acontecendo a coisa da forma correta. Por quê? Porque se não está da forma correta, quem paga o pato no final é a empresa, tá? A Fernanda perguntou, esse limite de 35% é sobre o salário? Fernanda, esse limite de 35% é sobre a remuneração disponível. A remuneração disponível ela é diferente do salário. Por que ela é diferente do salário? Por quê? Nós temos uma variação. Tá? Essa remuneração disponível ela vai ser o valor bruto do salário, menos os descontos obrigatórios, menos os descontos compulsórios,
E aí nós vamos ver o que é a remuneração disponível desse funcionário para fazer aqui esse limite de 35% de desconto. Até nos empréstimos anteriores, nos convênios anteriores, o nosso limite era de 30%. Com a medida provisória, ele passou para 35%. Facilitou um pouco para a gente, que faz folha de pagamento, mas para o trabalhador, cada dia que passa, não ficou legal. Tá? Eu trouxe aqui o artigo 30 na íntegra para a gente poder falar sobre ele, porque eu acho que fica mais fácil e até melhor para vocês entenderem como é que vai funcionar isso. Lá no artigo 30, que ele fala: considera-se remuneração disponível o somatório das rúbricas de vencimento com incidência de contribuição previdenciária. Ó, interessante. Só é aqui um vencimento, ou seja, um pagamento ao trabalhador, aquela rúbrica, aquele valor que eu estou pagando, que tem incidência de contribuição previdenciária. Então, o que é? Salário, hora extra, periculosidade, insalubridade, adicional noturno, tudo aquilo que tem a incidência da contribuição previdenciária, soma-se como um vencimento, ou seja, um provento na minha folha de pagamento, que vai ser utilizado como remuneração disponível. Aí ele fala, subtraindo rúbricas de desconto com a contribuição previdenciária. Então, por exemplo, faltas, atrasos, né, que está no nosso dia a dia, que vai subtrair da remuneração disponível. Aí nós temos rúbrica de desconto de contribuição previdenciária devida ao pelo trabalhador, ou seja, o INSS que nós descontamos da folha de pagamento do trabalhador vai ser descontado, e também a rúbrica de desconto da retenção do imposto de renda na fonte e outras rúbricas de descontos compulsórios. Aí, ou seja, a remuneração disponível do trabalhador, como é que vai ser? Os vencimentos dele, ou seja, salário, hora extra, periculosidade, insalubridade, adicional noturno, vai entrar na conta, e aí esses são os proventos, descontos, faltas, atrasos, o próprio desconto do INSS, o desconto do imposto de renda, o desconto da pensão alimentícia, e aí os descontos que nós temos compulsórios, vale transporte, vale alimentação. Tá? Então, ou seja, esses descontos aqui serão apurados para que a gente possa fazer a remuneração disponível desse trabalhador e efetuar o desconto. Para a apuração da remuneração disponível, não serão considerados descontos voluntários autorizados pelo empregado. Por exemplo, pergunta do pessoal da Líder Brinquedos. Nós temos desconto aqui de brinquedos, né, que o pessoal compra na loja, e farmácia. Isso são descontos compulsórios. Por quê? Porque é autorizado pelo trabalhador. Já vale transporte, vale alimentação, não. São que os nossos descontos aqui compulsórios não voluntários. Né? Voluntário é aquilo que o funcionário ele aprova o desconto, já vale transporte ou vale alimentação, não. São compulsórios, né? A empresa concede e faz o desconto. Agora, farmácia, outros tipos de desconto, por exemplo, da Líder, que são brinquedos, são voluntários. E aí a gente não consegue somar isso para poder fazer o desconto. O que é importante? Importante observar, tá? A folha de pagamento aí, que entra a parte da inteligência do pessoal do RH e do departamento pessoal com essa situação, porque se o funcionário já tem esses descontos voluntários, pega um empréstimo, e aí com tudo isso, somando ali, ele vai ter quase que zero do seu salário a receber. Isso é muito ruim. Então, a gente precisa fazer campanhas de informação para o trabalhador e, além disso, começar a limitar essas compras, esses descontos voluntários na nossa folha de pagamento. Se o funcionário tem esses empréstimos, ele precisa reduzir isso, porque senão daqui a pouco você começa a ter um problema do trabalhador. Está muito endividado e não consegue ali até mesmo desempenhar essas funções porque está com a cabeça quente, preocupado porque não está conseguindo levar o alimento para dentro de casa. Tá? Então, é mais ou menos por aí. Perfeito? Acho que aí respondeu as dúvidas do pessoal. E a gente vai para o próximo caso, que é o caso da rescisão. Né? São os casos específicos que nós temos hoje em situações, né? Thaís perguntou. Fico imaginando o retorno das férias, que não terá saldo de salário e saldo negativo para os próximos meses. Uma bola de neve. Nós vamos falar disso aqui, dessa situação, né? Nas férias, no adiantamento, o que nós podemos fazer
para poder minimizar isso, tá? Mas primeiro vamos falar da rescisão. Na rescisão, era muito comum, principalmente os empréstimos consignados, né, esses convênios que a gente fazia com os outros bancos, a gente ali via o valor total da dívida e descontava ali até 30% desse valor da dívida total, dos 30% referente ali ao seu valor da sua rescisão. Porém, agora isso mudou. Aqui com o empréstimo do trabalhador é diferente. Nós vamos continuar descontando o limite de 35% da remuneração disponível. Então, vai pegar a rescisão dele, saldo de salário, horas extras que tiveram no mês, se tiver comissão no mês, se tiver insalubridade, periculosidade, todas as temas que têm incidência de previdência social, de previdência, né, de INSS, e vai fazer ali a subtração dos descontos, conforme a gente falou no slide anterior, e fazer o desconto da parcela que tem ali disponível no arquivo. A gente não vai fazer nenhum outro desconto sem ser o valor que veio no portal. Então, por exemplo, o funcionário vai sair no dia 1º de maio, o 1º de junho, na verdade, que é o próximo ali. Quando for no dia 20, entre o dia 21 e o dia 25, a gente já vai ter como verificar o que vai ser descontado nessa rescisão. Então, ou seja, todo dia 20 e 21 do mês anterior, a gente sabe que vai acontecer na próxima competência, sem ser a competência atual. Então, é importante a gente fazer essa provisão antes até mesmo de fazer ali uma rescisão. A gente vai passar a ter mais trabalho, né? É o que eu disse, a nossa vida ficou um pouquinho mais complicada com esse empréstimo. A minha esposa não trabalha com RH nem departamento pessoal, mas ela trabalha com marketing para alguns professores, né? E aí ela fica, de vez em quando, ela fica vendo essas coisas e fica me falando: não, mas o cara pega um empréstimo, é ele que pegou o empréstimo, e a empresa que praticamente dá conta de tudo, né? Sim, né? Então, ou seja, daqui a pouco até o que o cara vai ali faz de consignado com a tia da esquina que vende Jequiti, Avon e etc., vai ter que passar na folha de pagamento se continuar desse jeito, tá, gente? É uma brincadeira. Mas voltando aqui para a rescisão, então nós vamos descontar o que vem ali na parcela, tá? O que vem ali no arquivo. Não vamos descontar nada mais que isso. Aí até teve a pergunta da Ana: e se esse 35% for maior que o saldo do que ele tem disponível? A gente vai descontar até o valor dos 35%. O que exceder, nós não vamos descontar e vamos comunicar esse funcionário para quê? Ele lá na instituição bancária dele negociar a melhor forma de fazer esse pagamento, se vai ser mensal, se ele vai quitar isso, se ele não vai quitar. E aí, basicamente, um problema do empregado e não um problema da empresa. Tá? A Patrícia falou ali que não temos quase nada para nos preocuparmos mesmo. É verdade, quase não tem nada, né? Por isso que o governo, cada dia que passa, fica trazendo uma coisa a mais para a gente. Então, ou seja, vamos verificar o que é a remuneração disponível, tá? Fazemos o cálculo da remuneração disponível dele na rescisão também. Se tem valor, se tem remuneração disponível para descontar tudo, descontamos tudo. Não tem, o que vamos fazer? Desconto o que tem. E aí, o que excedeu ali, a gente faz um comunicado, né, que o valor do desconto dele excedeu do valor disponível e que ele deve procurar o banco para ele poder fazer o seu desconto. Juliana, não procurou o banco, não é um problema da empresa. A empresa tem que ter esse documentado. Tá? Então, na hora de fazer ali a rescisão, nós temos mais um documento, que é esse comunicado que o funcionário precisa assinar para a empresa ficar com uma cópia disso, para que, se por acaso houver uma fiscalização, isso não ocorra. Tá? Previsão nas férias, né? O pessoal já começou a falar: como é que vamos fazer isso com as férias, né? E tal, vai ficar com saldo. A gente precisa fazer um provisionamento desse desconto nas férias do trabalhador. Então, por exemplo, nós já tivemos desconto nesse mês de maio, né? Então, já começa nesse mês de maio aqui os descontos. Quem fez ali o empréstimo do dia 21 de março até o dia 20 de abril. Então, a gente já sabe que tem que descontar na folha de maio. O que precisamos fazer? Provisionar esse valor ali, juntamente com o valor das férias dele. A gente sabe que as férias são pagas 2 dias antes de iniciar as férias. Então, por exemplo, quem ia sair de férias
no dia 5 de maio, né? Porque antes não podia, porque dia 1º feriado, dia 2, sexta-feira, normalmente 2 dias antes, efetivamente, de um DSR. Então, férias só a partir do dia 5. Então, quem saiu de férias no dia 5, que fez o pagamento no dia 2, já tinha que estar com uma provisão desse desconto. Para quê? Para quando chegar a folha de pagamento dele, ele não ter um saldo negativo e não conseguir fazer o desconto da parcela. A mesma coisa vale para quem tem adiantamento de salário. Por quê? Precisa, se por acaso o cara tem adiantamento de salário, a gente já sabe que esse colaborador não vai ter saldo disponível para descontar lá na folha de pagamento, ou que se descontar vai ficar zerado, a gente precisa provisionar isso no adiantamento de salário dele também, para que efetivamente a gente não tenha ali sempre um problema de desconto, tá? Aí nós temos algumas outras perguntas aqui. A Rose, quando eu desconto abaixo de 36% nessa última parcela da rescisão, como me comunico com o E-Social? Isso não vai nos dar problema por não ter sido integral? Não, Rose, não vai te dar problema. Porque o E-Social vai... O que a gente tem no E-Social? Temos número do contrato, valor da parcela, valor do débito e qual que é o valor que nós estamos descontando do funcionário. Tem tudo isso lá, né? Então, isso vai na informação para o E-Social. O E-Social ele não vai fazer essa fiscalização. A fiscalização importante que a empresa precisa se preocupar de verdade é descontar do funcionário e pagar via FGTS digital. Então, as empresas que atrasam a FGTS, tenho duas notícias para vocês. Primeira notícia, com o DET, com a FGTS digital, o governo ele está fiscalizando de forma mais efetiva esses FGTS em atraso. Não só o FGTS em atraso, mas também as irregularidades que estão acontecendo lá dentro do portal do FGTS digital. Então, às vezes, o pessoal manda alguém embora, e aí deixa lá, não faz a multa rescisória, ou não complementa as informações para a multa rescisória, ou até mesmo o funcionário tem faltas no mês todo e aparece lá uma irregularidade. Então, tudo isso está sendo notificado pelo DET. Eu acredito até que vocês já tenham recebido aí no mês passado essa notificaçãozinha do DET para que você verifique e regularize o seu FGTS digital. Isso aconteceu com a maioria dos empregadores que têm irregularidade. Quem tem irregularidade precisa ali corrigir essas informações. Quem não tem irregularidade não precisa se preocupar. Mas quem tem irregularidade, quem tem débito, principalmente, precisa se preocupar porque o Ministério do Trabalho, tá? Notícia de última mão. Estive com alguns auditores do Ministério do Trabalho no mês passado e a história é que eles vão pegar pesado com esse FGTS digital em atraso, tá? Então, FGTS em atraso vai ter problema. O que a empresa precisa se preocupar, principalmente com o empréstimo, é que, junto com a guia do FGTS digital, vai o valor do empréstimo, que será repassado para a instituição bancária. Então, ou seja, a empresa vai precisar aí andar com isso bem em dia, porque se por acaso descontou e não pagou, isso é apropriação indébita, isso é crime, a empresa pode sofrer sanções cíveis por causa disso, tá? Aí nós temos outras dúvidas aqui, tá? A Débora perguntou. O colaborador tem desconto de R$300 mensal, mas aconteceu a rescisão um mês. A empresa vai descontar em rescisão apenas os R$300 ou vai fazer a somatória para descontar 35%? Ô, Débora, como é que funciona? A empresa tem que descontar o valor que vem da parcela lá no arquivo. Tá? Então, não é assim, ó. Não vai ser recorrente o mesmo valor, tá? Pode ser que esse valor tenha alteração. Pode ser que o funcionário teve um monte de falta no mês, não tinha remuneração disponível, aí você não, por acaso, não fez o desconto total naquele mês que ele tinha esse tanto de faltas, e aí você fez o comunicado, ele foi na instituição bancária, renegociou e o valor da parcela vai mudar. Isso vai acontecer, tá, gente? Isso vai acontecer todos os meses. E aí o banco vai alterar o valor da parcela dele, de acordo com a negociação que eles fizeram. E como é que a gente prevê isso? A gente não prevê isso. O único meio de comunicação é
o DET e o arquivo lá do Emprega Mais Brasil. Então, não tem essa coisa, baixei o primeiro mês, são 24 parcelas, então vou cadastrar no sistema aqui 24 parcelas de R$300. Não é isso. Esquece essa prática não vai acontecer mais. Você vai ter que mensalmente baixar o arquivo, importar no sistema de folha de pagamento, e o sistema de folha de pagamento precisa te ajudar, que é já verificar essa remuneração disponível e já cadastrar esse desconto lá. Por que eu falei de importar? E aí, gente, vou falar para vocês uma coisa aqui bem importante. E eu falei que um pouco da inteligência artificial, mas não só a inteligência artificial. O sistema de folha de pagamento ele precisa te ajudar nesse processo. Por quê? Como diz a Patrícia, a gente já tem pouca coisa para se preocupar, agora é mais uma. E mais uma bem séria e importante, que é esse desconto na folha de pagamento. Então, o trabalhador vai lá fazer o seu empréstimo. A gente não tem como parar isso, a gente não tem como limitar valor de empréstimo. A gente não vai fazer isso, a empresa não tem mais limite para... igual o convênio que a gente tinha antigamente, que a gente colocava lá um limite de empréstimo para esse funcionário, limite de valor de parcela. A gente fazia isso, hoje não é mais a gente que faz isso. Isso é o próprio banco que vai calcular e o valor da parcela dele também. Então, todo mês vai ter um arquivozinho lá. Você pode baixar esse arquivo em Excel, em CSV ou JSON, que é para poder fazer a importação. O que eu aconselho? Procure o seu sistema de folha de pagamento, verifique lá se ele já tem uma automação para importar esse arquivo e para já calcular essa remuneração disponível. Porque, gente, vou falar a verdade. Vou falar isso, desculpe pela palavra. Isso aqui é corno job, porque você vai ficar todo mês baixando arquivo, fazendo cálculo de remuneração disponível para fazer desconto na folha de pagamento de funcionários, por funcionário. Então, o trabalho aumentou, não foi pouco não, o trabalho aumentou foi muito. Aumentou foi muito o nosso trabalho. Vai no DET, vai no Emprega Mais Brasil, baixa arquivo, importa arquivo, verifica se o desconto está atendendo ali a remuneração disponível, se não está, faz comunicado para o trabalhador. Ou seja, todo mês vamos ter essa rotina que passa a incorporar agora. Então, se a gente não tem uma ferramenta que nos auxilie, nós vamos passar apertado. Porque, de verdade, aqui é um baita de um trabalho fazer isso, tá? Andressa, para quem possui empréstimo, o banco, sem ser pelo crédito do trabalhador, você mencionou que devemos, a partir de agora, informar na social como deve ser feito isso. Ah, não, Andressa, eu acho que vamos por partes, né? Quem já tem um empréstimo consignado, já tem ali a sua informação de empréstimo consignado na sua folha de pagamento. O que precisamos observar? A natureza dessa rúbrica, que tem que ser a 9254, que é de convênio, e onde os bancos vão verificar se ele tem ali disponível para poder fazer ali o próximo empréstimo ou não. Então, assim, tem que observar bastante isso. Né? Tem que observar bastante isso. Por que observar? Porque se ele já tem um empréstimo, a empresa não tem o que fazer, vai continuar fazendo os descontos normais da folha de pagamento, informando na social a natureza correta de desconto desse empréstimo consignado. E o que não pode acontecer é não fazer o desconto e a natureza está incorreta, porque aí lá para o banco fica isso de forma incorreta. Mas quem já tinha um empréstimo antigo vai continuar com o mesmo processo que era feito antes. Vai descontar o valor da parcela que já tinha com o banco, vai fazer essas informações até que essas incorporações sejam feitas ali, essas migrações sejam feitas aqui para o crédito do trabalhador, que tem uma previsão para agosto, mas pode ser que isso seja alterado também. Tá? Patrícia, antes descontávamos 35% do líquido da rescisão. Por exemplo, passava de 300, porém o saldo devedor era 5 mil, 35% dava 3 mil. Aí descontávamos 3 mil e ficava devendo 2 mil para o banco. Isso não existe mais? Então, não existe mais. Não existe mais. Nós vamos descontar apenas a parcela que vem efetivamente lá no arquivo. Não podemos descontar nada mais, nada menos que isso, a não ser que ele não tenha remuneração disponível para isso. E aí, o restante da dívida é ele quem vai ali procurar o banco para poder fazer isso. Até recebi uma dúvida ontem
até sobre isso, porque, por exemplo, o trabalhador ele foi desligado de uma empresa, tinha um empréstimo, e aí foi contratado em uma nova. Aí recebeu a notificação, né, a informação do próprio trabalhador, que já havia esse desconto, né, desse empréstimo consignado. A nova empresa pode fazer desconto? Não. Ela só pode fazer o desconto na folha de pagamento dele a partir do momento que ela é comunicada. Então, ou seja, todo e qualquer desconto que nós vamos fazer na folha de pagamento tem que vir através do portal do Emprega Mais Brasil. E essa prática que a gente tinha antes aí serve para os convênios que têm ativos hoje. Para o crédito do trabalhador que vem nessa nova modalidade, não, desconta apenas o valor que vem lá da parcela, que está no arquivo. Fora do que está no arquivo, não podemos fazer nada mais do que aquilo. A não ser, né, que aí o funcionário não tem o saldo disponível, aí faz uma cartinha para ele, comunicando que não tem saldo disponível para descontar lá o total da parcela e que ele deve procurar a instituição bancária para que ele possa ali fazer essa informação. A Fernanda, se a rescisão for antes da liberação do arquivo, tem como saber o valor antes que o governo liberar o arquivo? Ô, Fernanda, Ana, Ana, na verdade, né? Fernanda, não, perdão. O que acontece? O arquivo ele vai ser liberado entre o dia 20 e o dia 21 para o mês subsequente. Então, por exemplo, se você vai dispensar um funcionário agora em maio, você já sabe o valor que tem para descontar na folha de pagamento dele de maio. Se você for dispensar um funcionário lá, por exemplo, lá em junho, você já, a partir do dia 21, você já vai saber o valor que precisa descontar na rescisão dele. Então, não tem essa necessidade específica de ir atrás disso, né? Ir atrás do banco e tal, a gente não tem essa necessidade, porque o arquivo vai chegar sempre um dia antes dessa informação, tá? Pessoal, vou abrir aqui para dúvidas mesmo, tá? Desse crédito do trabalhador, para a gente poder matar esse assunto. Ainda temos mais um tempinho, temos um outro assunto para a gente poder tratar ainda hoje, tá? Rose, pela lei posso descontar o consignado no adiantamento de salário. Se já provisionado, sabemos que o valor saldo do salário não terá saldo, e se o saldo não for suficiente, nem o adiantamento e nem no saldo de salário. No mês seguinte, desconta 2 parcelas que estarão em aberto, ou o colaborador vai carregar essa em aberto ainda para frente. Ó, vamos lá. Como é que funciona, tá, Rose? A gente vai fazer o provisionamento no adiantamento, se por acaso a gente já tem aqui uma ideia que ele não terá saldo disponível para fazer esse desconto na folha de pagamento. Então, isso é bem comum, tá? Bem comum que isso vai acontecer. Fiz o provisionamento. Aí, se eu fiz o provisionamento, ou seja, estou diminuindo esse valor do adiantamento dele para quando chegar a sua folha de pagamento, quando chegar efetivamente ali com a sua folha de pagamento, ele ter saldo para fazer esse desconto. Juliana, fiz o provisionamento, mas mesmo assim ele teve um monte de faltas e eu não tenho aqui remuneração disponível para poder fazer o desconto dele. O que nós vamos fazer? Não vamos fazer o desconto porque não tem nada disponível. Mas se tiver saldo disponível, né, remuneração disponível para descontar R$10, desconte R$10. Uma parcela é 2.000, não tem problema, desconte 10, faça um comunicado para que o funcionário vá até a instituição bancária. Tá? Então, o que vai acontecer de descontar 2 parcelas, então é a gente que vai negociar. Essa negociação não é da empresa, essa negociação é do funcionário com o banco. Né? Então, assim, ó, quando eu falei, ó, não somos correspondentes bancários, é porque nós não somos mesmo, tá, gente? A gente não tem poder de alterar nada. Quem vai fazer isso é o próprio funcionário com o banco. Então, se não tem remuneração disponível para descontar, a parcela era R$2.000, está descontando só R$10 aqui, porque é o que ele tem disponível. Não tem problema, vai descontar os 10, vai pagar os 10 junto com a FTS digital lá, e esse trabalhador vai ter que procurar a instituição bancária para negociar o seu débito, para pagar de uma forma ou renegociar esse empréstimo. Esse problema vai ser dele, não vai ser nosso, tá? O que a empresa precisa fazer é um comunicado formal
e ter uma assinatura disso. Em alguns softwares de folha de pagamento, vai sair a informação junto do Olerite. Então, ou seja, vai sair um comunicado junto com o Olerite que ele precisa procurar ali a instituição bancária para poder fazer o seu desconto, para poder regularizar o seu empréstimo. Se vai descontar um valor maior na próxima parcela, nós vamos saber só quando chegar o arquivo do próximo mês. Antes do arquivo, a gente não tem poder de fazer nada. Tem alguma relação com o FTS? Vamos lá, Fernanda. Existe aí na própria medida provisória e também na portaria, a gente fala sobre a garantia do empréstimo com a FGTS. Tá? Então, aí existia uma garantia aí do FGTS com a multa rescisória, mas isso ainda não está acontecendo, tá? Não está acontecendo, por quê? Porque não está liberado ainda para as instituições bancárias fazerem ali o empréstimo com a garantia do FGTS. Então, o empréstimo que está acontecendo agora é um empréstimo efetivamente aqui com os descontos apenas da remuneração disponível. Mais para frente vai ser autorizado para que aí sim, né, seja possível a garantia com a FGTS, multa rescisória, né? Então, a multa rescisória, de vez o funcionário sacar, vai ser disponibilizada para o banco, tá? Mas esse sistema vai ser totalmente automatizado e não vai precisar que a gente faça nada mais que o desconto que vier na parcela, tá? Por enquanto, não tem ainda essa informação. Maria Lúcia, nesse primeiro mês, com desconto do nosso escritório, já provisionou parcelas que apareceram, está descontando 40% da parcela do adiantamento e o restante na folha de pagamento. Tudo bem fazer esse desconto no adiantamento? Maria Lúcia, eu entendo o seguinte, que a gente precisa fazer uma provisão. O que é provisão? É provisionar esse desconto, né? Ou seja, o funcionário tem lá R$ 1.000 de adiantamento, eu vou provisionar esse desconto aqui, ou seja, efetuar um desconto aqui de provisão de empréstimo, desse adiantamento. Para quê? Para que quando chegar lá na folha de pagamento, essa provisão entre como um provento, né? E na hora de fazer o desconto do empréstimo, ele tenha saldo disponível para isso. Então, a forma correta é essa, é provisionar o desconto e não efetuar o desconto no adiantamento. São coisas diferentes, tá? Fazer o provisionamento e o desconto são situações um pouco distintas, precisamos observar isso aí para não ter um problema, tá? A Graziela perguntou sobre a dúvida da Patrícia, né, em relação à rescisão. Vou responder de novo aqui, tá, Graziela? O que acontece? Quando o funcionário tem uma rescisão, era comum descontar 30% ou 35% do líquido da rescisão. Para que aí, por exemplo, pegava o saldo devedor do funcionário, e aí descontava 35% do saldo devedor, e o restante da dívida ficava ali com ele e o banco. Isso não é possível mais. Por que não é possível mais? Porque a empresa só pode descontar aquilo que vem no arquivo, tá? Então, quando a gente vai entrar no Entrega Mais Brasil, vai baixar o arquivo, seja ele em Excel, seja ele em arquivo para importação, verificar o valor da parcela que tem que descontar e descontar essa parcela. O restante do débito comunicado para o funcionário, procurar a instituição bancária e ali efetuar ali a sua negociação. Se vai quitar, se vai renegociar a forma de pagar, isso vai ser um problema do funcionário e não da empresa, tá? E aí esse desconto de 30% a 35% deixa de ser sobre o líquido e vem pela remuneração disponível, né? Que vamos verificar lá os proventos que tem nessa rescisão, que tem incidência de previdência social e ali os descontos também, que seja do INSS, imposto de renda, da pensão alimentícia, façamos ali os 35%, o desconto que puder, o que não puder, ali desse valor, informa para o funcionário e ele procura a instituição bancária para poder quitar. A empresa não vai fazer mais esse desconto do líquido da rescisão. Tá? A Fernanda, aqui na empresa, nós não costumamos mexer no adiantamento dos colaboradores para a quitação do empréstimo, consideramos apenas o pagamento no final do mês. Por desmanter essa política, obrigatoriamente temos que diminuir o adiantamento do caso da renda do final do mês, não seja suficiente para quitar. Eu acho que aí é uma
uma questão, Fernanda, que aí o que eu posso dizer, não é uma obrigação, mas eu acho que a empresa precisa pensar na melhor forma para efetuar sempre o desconto do valor total da parcela. Então, se o funcionário tem um adiantamento, a gente já tem uma ideia, né, pela folha de pagamento dele, que ele não vai ter saldo disponível para descontar, então é interessante reduzir, né, fazer esse provisionamento do desconto do consignado no adiantamento para conseguir descontar o valor total, porque senão todo mês vai ser cartinha. Eu vou te ser bem sincero, é mais fácil provisionar do que ficar fazendo cartinha, porque senão, imagina um arquivo de documentos assinados desse funcionário, seja por meio digital ou seja aí físico. A gente vai começar a criar um arquivo bem grande, porque todo mês não vai ter saldo disponível para descontar desse trabalhador. Então é importante observar isso e fazer essa provisão tanto no adiantamento quanto nas férias, tá? Lúcia, então se a responsabilidade da parcela é entre o banco e o empregado, se ele não tiver saldo no mês, ele deve procurar o banco. Não estou compreendendo porque temos que provisionar. Tem que provisionar porque, justamente pelo que eu acabei de falar, né? Se a gente já sabe que não vai ter desconto, não vai ter remuneração disponível, todo mês a gente vai ter que fazer um comunicado. Então, todo mês você vai ter que comunicar ao funcionário de forma formal, seja esse comunicado junto com o Lerite, seja esse comunicado em outro formato, você vai precisar comunicar. Então, assim, vai ser complicado, porque daqui a pouco, assim, ó, as empresas também têm a sua parte de obrigação na coisa, que é efetuar o desconto, provisionar desconto e ali fazer o pagamento da guia junto com o FTS. Então, se todo mês pagar menos, o banco pode entrar em contato, aí você começa a criar outros problemas para você que de comunicado, sendo bem sincero, eu sou uma pessoa que detesta ligação, gente. Se o que eu puder fazer para outra pessoa não me ligar, para poder evitar um problema futuro, é o que eu faço. Tá? Então, eu procuro muito fazer essas observações para não ter que continuar com esse problema. Maria Lúcia, então aparece como desconto. É a forma incorreta, porque na folha que veio para eu conferir, ela já veio com desconto de 40% dessa parcela informada. Ô Maria Lúcia, o que acontece? Se já veio com desconto, aí você vai precisar ver na folha de pagamento como é que ficou isso. Se lá na folha de pagamento, que no adiantamento essa provisão vai ser um desconto. Vai ser um desconto desse adiantamento, mas esse saldo tem que voltar, né, desses 40%, tem que voltar para a folha de pagamento dele para integrar o desconto. Então, ou seja, não, é uma provisão. Então, provisão o que faz? Ela entra e sai. Então, ela tem que sair no adiantamento e tem que retornar na folha de pagamento ali para que possa fazer o desconto, tá? A Débora. Olá, professor, estamos com uma dúvida. O colaborador tem um adiantamento salarial dia 20/5, pagamento da competência 5, né? E o crédito no quinto dia útil. É preciso verificar se ele tem saldo ou não para descontar o valor do empréstimo na folha do crédito de quinto dia útil, ou seja, se não houver saldo, a empresa pode diminuir o valor do adiantamento, dia 25, para que tenha saldo para o desconto no quinto dia útil. Isso, tá, Débora? É exatamente isso. A empresa trabalhar com essa provisão do valor para que sempre tenha valor a descontar ali dele no valor total da parcela, para evitar ficar fazendo cartinha. Tá? É chato, o funcionário não vai gostar disso, mas ele pensasse nisso antes, né? Pensasse nisso antes de fazer esse empréstimo. A Ana perguntou: temos um caso aqui que o funcionário tem 30% de pensão, ele fez o consignado. Se ele fez o consignado, assim, vai ter que verificar lá, junto com o arquivo, né? É um pouco chato isso, o cara tem pensão. É engraçado, porque assim, tem alguns bancos que estão facilitando esse empréstimo, tem outros bancos que estão fazendo análise mesmo. O correto é o banco analisar se esse cara tem a possibilidade de fazer ou não esse empréstimo. E aí vai verificar no arquivo. O que tiver de descontar, vai descontar. O que não tiver de descontar, vai ter que passar ali para ele ir de contra o banco e fazer essa negociação. E a Débora, então, a empresa não é obrigada a diminuir o saldo do adiantamento para ter saldo na folha, certo? A empresa não é obrigada, não tem essa obrigação, tá? A própria portaria e a medida provisória, elas não falam sobre essa obrigação.
mas aí é uma questão de inteligência da própria empresa, do RH, para que consiga fazer esse desconto. É o que eu disse. Eu prefiro negociar aqui internamente e fazer o desconto total da parcela do que todo mês estar recebendo aí um comunicado do banco ou até mesmo um comunicado via DET para saber o porquê que não descontou o valor total do funcionário, tá? Sabrina, nosso adiantamento é todo dia 20. Os arquivos serão liberados a partir do dia 21. Então, não vou conseguir fazer essa provisão. Sabrina, vai sim. Por quê? Porque esse desconto do dia 21, você vai pagar no dia 20. Então, por exemplo, o adiantamento de maio, que você vai pagar no dia 20. E esse arquivo para desconto da folha de pagamento foi liberado a partir do dia 21 de abril. Então, ou seja, o arquivo não sai no dia 21 para descontar no próprio mês, vai ser no mês subsequente. Tá? Então, não tem essa necessidade. Perfeito, pessoal? Juliano, Oi. eu só vou tirar essa dúvida por microfone, porque às vezes por mensagem fica um pouco difícil. Só para você entender melhor. A gente recebeu a folha de pagamento do dia 20 com 40% do desconto. E aí, quando eu perguntei lá no escritório, eles falaram que o restante da parcela vai ser paga na folha de pagamento lá no dia 5. Então, ele vai descontar esses 40% no desconto dos dias 5. Então, assim, ó, como é que funciona? Tá, Maria Lúcia, e ótimo que você fechou o microfone, tá? Eu até prefiro, para te falar a verdade. Como é que funciona? A empresa vai fazer um provisionamento no adiantamento. Esse provisionamento é um desconto, tá? Então, é um desconto mesmo no adiantamento dele. Então, se ele tem um adiantamento de 1.000, vou provisionar aqui 30% ou 40%, ou que a empresa entender que precisa para que ele possa fazer ali o pagamento da parcela integral, vai entrar como desconto. Então, vai ser um desconto. Então, seria uma provisão que vai reduzir esse adiantamento de R$ 1.000 para 600 ou para R$ 700, de acordo com o que a empresa vai entender ali. Vai pagar para ele 700, mas lá na folha de pagamento, na hora que voltar para a folha mensal, lá no dia 5, tem que estar um desconto de adiantamento apenas do valor do adiantamento em si, de R$ 700. Para quê? Para aí se descontar o valor da parcela do consignado no valor total. Não sei se deu para você entender. Né? Então, na hora que Deu for para lá para a folha de pagamento, era R$ 1.000, descontei 40%. Então, desconto de adiantamento na folha de pagamento, R$ 600, para quê? Para que esses R$ 400 que eu provisionei aqui estejam liberados lá na folha de pagamento para o desconto da parcela, que tem que ser uma rúbrica específica, né, lá no 253, com as informações ali de incidência para o imposto, para a FGTS, para o INSS, para que seja ali carregado para a folha de pagamento, tá? Deu para entender, só que a minha dúvida continua sendo a mesma que a Fernanda acabou de mandar, porque a gente não pode descontar menos de 40%. Descontar não, pagar menos de 40% no adiantamento. Não, não é um problema, tá? Você pode continuar, você não precisa fazer a provisão, já que o seu acordo coletivo, ele dita que seu adiantamento não pode ser menor que 40%, perfeito, não faça a provisão. Mas aí, a questão da provisão, ela não é uma questão obrigatória, a não ser nas férias, né? Assim, acho que a empresa tem que agir de forma preventiva e não de forma reativa. Forma preventiva, verificar se o funcionário vai ter saldo disponível ou não e fazer essa provisão. Então, se por acaso o sindicato não me permite fazer isso, a empresa tem algo que barre ela fazer essa provisão, não faça a provisão e faça o desconto da folha de pagamento normal. Vai fazer o desconto da folha de pagamento normal, não tem ali o saldo disponível total para poder fazer o desconto total, faz até o valor que der, o valor que excedeu a sua remuneração disponível, faz um comunicado falando que excedeu, que tal valor ficou pendente e que ele precisa procurar o banco. Aí, enfim, vai ser a mesma questão, tá? Todo mês, provavelmente, vai ter uma cartinha, porque com o adiantamento isso vai acabar dificultando aí esse valor, tá? Ficou claro, Perfeito, Maria? obrigada. Ficou sim, obrigada. Perfeito.
a Débora. É o mesmo caso, Débora, tá? Se na convenção coletiva ela não te permite pagar menos que 40%, não faça provisão, né? Então, ou seja, aí por aí vai. Perfeito, pessoal? Dúvida sanada sobre o crédito do trabalhador? Então, vamos ver que eu tenho outro. Oi, eu vou aproveitar também e vou fazer uma pergunta, professor. Bom dia a todos. A gente já entendeu, então, que, de acordo com as convenções, se estiver na convenção que não pode pagar menor que 40%, então a gente não vai descontar e vai deixar lá na folha de pagamento. Se a gente descontar o valor menor, é o colaborador que vá e resolva lá com as entidades. Ok. Mas aqui na FastPlan eu tenho uns 4 casos que os colaboradores, eles recebem os 40% de adiantamento e na folha de pagamento eles têm uma remuneração, um recebido de R$100, porque desconta convênio médico, farmácia, dependente, para ali, para lá, tudo aquilo lá. Nesse caso, esse colaborador ele vai ter que ir no sindicato, protocolar uma carta abrindo mão dos 40% do adiantamento de acordo com a convenção para poder ter o desconto do empréstimo, né, professor? Porque senão a gente paga o adiantamento no dia 20, 40%, e aí tem aquela parcela de R$300 do e-consignado, mas não tem saldo. Ou a gente, mesmo assim, desconta só o que tem lá de R$100 e os restantes ele negocia? Então, a gente vai descontar o que for possível na folha de pagamento desse cara, né? Essa questão de abrir mão do adiantamento, a empresa não pode obrigar isso para o funcionário, né? A gente não pode obrigar ele a fazer isso. Aí vem a questão, assim, parte de RH, sabe, Débora? Que é fazer ali palestras, promovendo essas informações para o funcionário, porque ele vai... É o que eu falei, o funcionário que está muito endividado, ele não rende bem no trabalho, gente. É comprovado isso, porque a cabeça dele não está focada 100% no que ele precisa fazer. Então, ele vai ficar ali fazendo o seu trabalho, mas vai ficar sempre com a cabeça lá na dívida que ele está muito grande. Então, é importante explicar para o funcionário. Não tem valor disponível para descontar? Não faz o desconto. Se tem valor disponível, faz o desconto. Tá? Então, desconto o que der. A parcela é de R$300, estou descontando R$30. Não tem problema. Faz uma cartinha, comunica ele, documente isso, peça assinatura, seja por meio digital. Se a empresa tem aqueles portais que consegue provar que o funcionário visualizou o arquivo, perfeito. Mas se não, pegue a assinatura, porque esse funcionário precisa ir ao banco. A Fernanda até falou isso. Então, o colaborador vai ter que renegociar a dívida para diminuir parcela. Por quê? Porque senão nunca vai ter valor disponível para poder fazer esse desconto. E aí vai ser sempre essa briga. E aí o que eu falei, de documento, todo mês vai ter ali essa questão de ter que fazer uma cartinha para ele poder procurar o banco e pagar de alguma forma o seu débito. Tá? Então, até pode acontecer desse funcionário, por exemplo, ir ao banco, era para ter pago no dia 5 ou no dia 10, na verdade, ou no próprio dia 20 que vence a guia do FGTS. O banco não vai recepcionar isso, mas vai recepcionar isso do próprio funcionário, o restante aqui do próprio funcionário, quando receber o adiantamento. Então, essa negociação é dele com o banco e não nossa, tá? Obrigada, professor. Perfeito. Perfeito, pessoal. Posso dar seguimento? Porque eu tenho um outro teminha aqui para a gente tratar. Tá? Acho que pode dar, Ju. Pode ir para outro tema. Porque tá borbulhando. Vamos lá. Falamos do crédito do trabalhador. E agora eu vou falar de um tema aqui, gente, que chama-se reclamatória trabalhista. Reclamatória trabalhista. Ela veio para registrar todos os processos trabalhistas que ocorrerem na empresa. Aqueles processos em que o funcionário ganhou alguma coisa. Ele ganhou, o funcionário entrou, eu costumo dizer que relação de trabalho é igual casamento. Quando vai começar, é tudo mil maravilhas, tá todo mundo apaixonado um pelo outro, tá tudo ótimo. Quando
vai fazer ali o divórcio, né? É que a coisa começa a complicar. Isso é meu, aquilo não é seu e por aí vai. E aí nós temos aqui, hoje, uma nova forma de informar isso. Hoje não, né? Na verdade, desde outubro de 23. Por que eu estou trazendo esse tema aqui? Porque temos algumas observações que têm ocorrido no meu dia a dia que têm me preocupado bastante. E até tinha falado isso para algumas pessoas, né? Para a Paty, para a Carla, a doutora Carla, principalmente. Eu tenho trabalhado em conjunto com ela, principalmente nas reclamatórias. Por quê? Porque quem paga errado, gente, paga 2 vezes. Essa é a máxima do direito. A primeira questão do direito, quando a gente vai aprender direito ali, não sou advogado, mas a gente estuda um pouquinho, né? Então, quando você vai ver ali os primeiros princípios do direito, é que quem paga errado vai pagar 2 vezes. Então, a reclamatória ela veio para isso. Né? Desde o dia 1º de outubro ali, de 23, nós somos obrigados a fazer aqui os eventos de reclamatória trabalhista. Os eventos S2500, que é para registrar o processo, e os eventos S2501, que é principalmente para poder ali fazer o recolhimento da contribuição previdenciária ou do imposto de renda que é oriundo dessa reclamatória trabalhista. E se por acaso precisar excluir, nós temos aqui um evento aqui de exclusão. Mas principalmente essas informações. Um outro caso também que em futuro breve nós vamos parar de recolher FGTS de reclamatória trabalhista via CEFIP, que hoje nós temos a CEFIP 650, e vamos passar ali para o FGTS digital através dos processos trabalhistas. Então, como é que funcionava antes? A empresa recebia um processo, né? Fazia CEFIP ou não fazia CEFIP, gerava a guia de GPS ali, fazia o pagamento daquela contribuição previdenciária que era oriunda desse processo trabalhista e estava tudo certo, estava tudo maravilhoso. Porém, o trabalhador, que é a parte mais frágil na história, ele ficava prejudicado, porque a grande maioria das empresas não faziam a CEFIP 650. Não estou dizendo de vocês, tá? Eu acho que todo mundo aqui fazia CEFIP 650 ou 660 quando era necessário. Mas a grande maioria das empresas, vamos dizer empresa grande mesmo, não fazia isso, porque às vezes o próprio advogado preenchia a CEFIP, colocava lá o código 2909, a competência atual, o valor da Previdência Social que estava lá no cálculo, que está anexado no processo, o cálculo do perito, fazia o pagamento, anexava no processo e estava tudo resolvido. Porém, isso mudou. E com essa mudança, algumas coisas mudaram também. Como é que funciona? A empresa recebe o processo, tem que escriturar o 2500 para alimentar a base do CNIS do trabalhador, que era onde o trabalhador ficava prejudicado, porque a grande maioria das empresas não fazia CEFIP 650, e aí a base do CNIS do trabalhador ficava prejudicada, aquela previdência social não era alimentada para o trabalhador, e aí esse trabalhador, ele, quando ia aposentar, ele precisava entrar com um novo processo para poder conseguir aposentar, que seja anexado ali os valores da reclamatória no cálculo da sua aposentadoria. Isso era bem ruim. Além disso, agora tem que fazer o 2501, que, ou seja, as guias, a GPS parou de existir e passa a ser um DARF numerado, igual nós temos na folha de pagamento, porém de reclamatória trabalhista, com as informações de previdência e imposto de renda. Aí, através desse DARF, que se dá o recolhimento e aí faz a anexação no processo para comprovar o pagamento dessa previdência social. Mas qual que tem sido o maior dos meus desafios? É esse aqui, ó. FGTS. Aí eu vou até parar o compartilhamento, quero ver o rostinho de vocês e vou fazer essa pergunta. FGTS pode ser pago diretamente ao trabalhador? Eu posso pagar fundo de garantia direto para o trabalhador, igual é feito nas reclamatórias trabalhistas? Quero ver o rostinho de vocês e quero que vocês me respondam, por favor. Posso pagar FGTS direto para o trabalhador e não lá pela Caixa, pela conta vinculada da FGTS dele? Pode não, né, Patrícia? Não pode, né? E o que nós estamos agora acontecendo com tudo isso? Tá, gente? Falei que um dos principais princípios do direito é quem paga errado, paga 2 vezes. E o que nós temos? Nós temos um tema lá do Tribunal Superior do Trabalho, que é o tema 68,
que ele trata que é ilegal o pagamento de FGTS diretamente do trabalhador. Então, é muito comum funcionário que quer sair da empresa, não quer fazer um pedido de demissão, ele entra ali com uma rescisão direta. É normal, é comum mesmo, tá, gente? Isso é uma prática do mercado. E aí a empresa vai lá, faz um acordo com o funcionário para poder pagar ele rápido, para resolver o problema rápido, e faz um acordo, e no acordo coloca que na hora de fazer a distribuição das verbas, o advogado coloca lá que tem FGTS mais multa de 40%. E o que está acontecendo? Desde o dia 1º de março de 2024, perdão, nós temos o FGTS digital. Desde 24, nós temos o querido FGTS digital. E quando há, principalmente, esse caso de acordo, que foi uma rescisão indireta, nós precisamos incluir um desligamento para esse trabalhador, ou até mesmo alterar. Seja aí uma rescisão direta, seja uma rescisão sem justa causa, que é o mais comum nos casos, né, de incluir uma rescisão sem justa causa, para que o funcionário consiga sacar o seu desemprego e o seu FGTS. E o que acontece com isso? Aí o advogado colocou lá na descrição das verbas FGTS mais 40%, que pagou direto no acordo lá, parcelou de 5 vezes, de 10 vezes, da forma que foi, e pagou diretamente ao trabalhador. O que vai acontecer? Quando a parte, seja da contabilidade, seja o departamento pessoal, que for incluir esse desligamento por rescisão direta ou sem justa causa, o FGTS digital vai gerar um gatilho para poder fazer o pagamento da indenização dos 40% na conta vinculada do trabalhador. E aí? Eu já paguei lá no acordo. Ou eu já estou pagando no acordo. O que vai acontecer? Vou pagar de novo. Por que eu vou pagar de novo? Porque o Ministério do Trabalho ele vem atuando forte, tá, gente? Vem atuando forte nisso. Forte mesmo nessas questões, porque o próprio Tribunal Superior do Trabalho já disse que não pode fazer esse pagamento direto ao trabalhador. Ah, Juliana, a FGTS mensal pode? Não pode também, né? Tem que fazer a CFIP 660 e fazer o recolhimento na conta vinculada do trabalhador. Para que isso? Para que... Porque se a gente não sabe, assim, como funciona o fundo de garantia? O valor do fundo de garantia, ele vai direto para o trabalhador. Mas quando tem juros, né? Quando tem imposição de juros, esse valor de juros, uma parte vai para o trabalhador, a outra parte ela vai para uma conta do governo e depois é destinada para o BNDES, para que seja feito investimento em infraestrutura do nosso país. Não é bem isso que acontece, a gente sabe disso, mas é o que está na legislação. E aí a empresa, quando ela paga direto ao trabalhador, ela deixa de fazer isso. E o Ministério do Trabalho vem para o quê? Para fiscalizar isso. Tá? Literalmente para fiscalizar isso. Mas ainda não é esse FGTS mensal ainda não é um problema efetivo hoje. Não é um problema que acontece hoje direto. Por quê? Porque ainda não temos a funcionalidade do FGTS digital através da reclamatória trabalhista. Daqui a pouco vai ter. Não vou falar previsão, porque toda vez que me dão uma previsão isso altera. Mas a multa dos 40% é inegociável. Por que é negociável? Porque nós não temos o poder de alterar isso. Não é a empresa, não é o contador que calcula esses 40%, não é o departamento pessoal interno que calcula esses 40%, é o próprio sistema da FGTS digital. Fiz uma rescisão, não preciso colocar valor, pode estar zerado, não pode ter nada. O motivo da rescisão gera o gatilho, e aí você precisa lá entrar no FGTS digital, complementar as informações para essa multa do saldo rescisório e pagar esses 40% por lá. Juliano, não quero pagar. O advogado está falando que vai entrar com recurso, que vai entrar na justiça porque já pagou isso direto ao trabalhador. Vai ganhar? Não. Prejudicado na história? Empresa. Por quê? Porque se a empresa precisar de uma certidão negativa de FGTS, vai ter? Não. Ah, é para um contrato? Vai ter? Não vai. Libera na hora? Não. Ah, vou pagar via Pix, libera na hora? Não. Não libera na hora não, porque a Caixa Econômica é o pior órgão público que nós temos hoje. Então, assim,
vai pagar 2 vezes, tá? A empresa vai pagar 2 vezes, não tem jeito. Então, o que nós precisamos? Comunicar aos advogados dessa situação. Não tem como alterar. Eu falei mais cedo que o Ministério do Trabalho vai pegar pesado com essa fiscalização, né? Então, assim, Juliana, eu fiz só lá a informação no evento S2299, que é o evento de desligamento. Só coloquei data de saída, não coloquei valor nenhum. Mas esqueci no FTS digital. Beleza? Hoje está tudo bem. Daqui a pouco a gente chega lá, notificação do DET, para você regularizar isso. O que é regularizar isso? Entrar lá no saldo para fins decisórios, verificar se está completo, mandar para a guia e fazer o recolhimento. Então, isso é obrigatório. Tá? Isso não tem para onde correr. Não tem como a empresa mudar isso. Lá no começo da reclamatória do FTS digital, era possível colocar um valor de 0,01, e aí não tinha saldo a pagar. Mas o Ministério do Trabalho cortou isso, porque ele entende que o FTS tem que ser pago na conta vinculada do trabalhador e não lá direto. Perfeito? Perfeito, gente? Alguma dúvida aqui? Fiquem à vontade. Sei que fui um pouco enfático, mas, sendo bem sincero, é o nosso maior problema hoje, tá? Um dos problemas maiores que a gente tem visto hoje, e precisamos trabalhar em conjunto com o advogado. Infelizmente, a parte jurídica, antigamente a gente falava pouco, mas agora tem que falar muito, porque faz muita observação isso. Além disso, pessoal, o preenchimento da reclamatória trabalhista ele é um pouco complexo. Por quê? Porque tem que preencher mês a mês com o que foi feito lá no processo. Tem obrigações a serem observadas, porque se não observar, eu continuo lesando o funcionário. Se foi várias parcelas, eu tenho um evento, né, o evento S2501, para poder informar mensalmente, de acordo com cada pagamento. Né? Nós tivemos a substituição da DIF a partir desse ano, de 2024, 2025, na verdade. Não temos mais DIF lá no ano de 2026. E tudo que foi pago ao trabalhador, seja ali de acordo com a sua data de pagamento, deve ser escriturado no evento S2501. Problema, não escriturei parcelas que foram vencidas a partir de janeiro de 25 lá no social. Vamos ter multa. Por que vamos ter multa? Porque quem aqui já recebeu aquela multa de MAET por atraso no envio da DCTF Web mensal? É a mesma coisa aqui. Tá? Não enviei essa informação dentro do prazo e, por acaso, vou ter uma multinha. Então, tomem cuidado com essas informações, tomem cuidado com esses processos. Dá uma ligadinha na parte jurídica de vocês, porque a partir de agora não tem mais para onde correr. Tá? Não tem mesmo para onde correr. Precisa ali precisa escriturar isso. A Patrícia falou que os jurídicos sempre pedem que seja lançado nos processos tudo com verba indenizatória, ou seja, os valores não são discriminados. Então, esse é o problema, tá, Paty? Porque quando o advogado ele vai discriminar os valores, ele normalmente coloca FTS. Se foi rescisão indireta, você incluiu uma rescisão lá, vai ter multa para poder pagar de FTS. Tá? Então, tome esse cuidado com essa discriminação ali de valores. O que o advogado tem que fazer? O jurídico tem que fazer, né? Ele tem que entender. A Patrícia falou, como nos casos de justa causa com reversão. Exatamente. Né? Deu uma justa causa, teve reversão, vou ter que alterar esse desligamento, vou ter que excluir lá o 2299 dele, que foi com informação de justa causa, incluir um novo 2299 sem justa causa, vai gerar gatilho de multa de FTS. E essa multa precisa pagar. Você paga. O que o jurídico tem que fazer? O jurídico precisa, tá? O jurídico precisa acessar, precisa ter informação que o FTS tem que ser pago em conta vinculada e tem que ser abatido dos valores, tá? Tem que ser abatido dos valores que serão pagos nas outras parcelas. Então, ele precisa fazer essa discriminação para que a empresa não pague de novo. Né? Então, assim, é complicado isso, porque às vezes o advogado bate o pé que pode pagar direto, mas não pode, porque vai continuar cobrando e nós não temos o poder de gerar isso, tá bom? A Fernanda perguntou,
O cadastro do processo de defesa social passou a ser obrigatório a partir de 10 de 23. Processos abertos a partir desse período ou anteriores também. Aí, perfeita a sua pergunta, Fernanda. Os processos obrigatórios a partir de outubro de 23 são processos que teve trânsito em julgado a partir de 1º de outubro, decisão de pagamento, né, ou seja, uma sentença de liquidação, homologação de cálculos, ou até mesmo um acordo que foi celebrado. Esse acordo ele pode ter sido celebrado no âmbito da Justiça, ou lá no âmbito do NINTER ou CCP, que são ali órgãos conciliadores dos sindicatos. Então, tudo que foi julgado, né, que foi uma decisão em pagamento, homologação de cálculo, homologação de acordo a partir do dia 1º de outubro, tem que ser obrigatório. Então, pode ser que eu peguei esses dias um processo de 2019. Né, o processo foi aberto em 2019, ficou rodando esse tempo todo e agora, em abril, teve uma sentença de liquidação. Então, como teve a sentença de liquidação agora, né, que a empresa foi obrigada a pagar esse processo, ele deve ser escriturado na social e o recolhimento da contribuição previdenciária deve ser feito através do DARF e não da GPS. Só os processos que foram julgados antes do dia de outubro, né, foram transitados de julgado, acordo homologado, ou ali uma sentença de liquidação antes de outubro, que não precisam ser passados aqui pelo social. Agora, tudo que teve sentença proferida a partir de 1º de outubro precisa ser escriturado na social. Tá? Uma outra informação, tá, gente? Quem é o responsável pela escrituração da reclamatória trabalhista? É, efetivamente, o empregador. E aí, gente, o que eu quero deixar claro para vocês aqui a reclamatória trabalhista, ela requer do profissional que vai preencher ela algumas habilidades. Primeiro, entender como é que funciona uma atribuição previdenciária. Por quê? Quando o funcionário, quando ele entra na justiça, ele normalmente entra para discutir um período do contrato de trabalho em que ele sente que não foi pago algo. Então, por exemplo, não foi pago hora extra, não foi pago insalubridade, são os campeões, tá? Hora extra e insalubridade são os campeões hoje na Justiça do Trabalho. Então, se eu tenho que pagar hora extra ou insalubridade, tem que ser de acordo com cada competência que aconteceu aquilo. Precisa ter um cálculo, né? Normalmente nos processos tem um cálculo pericial. Na verdade, não é um cálculo, são 3, né? É o cálculo da parte reclamante, o cálculo da parte reclamada e, às vezes, o cálculo do período quando não há acordo entre as partes aqui, né? Dos valores. Aí vem um terceiro cálculo e aí o juiz determina o que é mais vantajoso para o funcionário e faz essa informação. Até nisso, o advogado precisa se atentar. Por quê? Porque se não tivesse informação no processo, como é que a gente escritura? Tudo numa competência? O funcionário ganhou 40 mil de reais lá em verbas remuneratórias no processo. Eu vou escriturar tudo isso numa única competência? Não pode. Né? Então, tem que entender qual que é o período que se refere ao processo para que isso seja escriturado correto e para que a empresa faça a escrituração correta, porque, assim, gente, a reclamatória trabalhista é como se fosse uma folha de pagamento. Então, eu tenho que ter essa habilidade com a parte previdenciária, mas também do imposto de renda. Por que do imposto de renda? Não temos mais DIF. Então, tudo que a gente paga para o funcionário, seja ele com caráter de verba remuneratória, que tem incidência de imposto de renda, ou verba indenizatória, que tem uma isenção, ou não é tributável, eu preciso declarar isso na DIF. Então, ou seja, as reclamatórias trabalhistas precisavam transitar na DIF. Muita gente não escriturava, mas era obrigatório. Então, ou seja, esse processo, a pessoa que vai fazer essa escrituração, ela tem que ter, no mínimo, essas duas habilidades, que é saber ali da contribuição previdenciária, como funciona a contribuição previdenciária, como funciona a parte de alimentação na base do PNIS, e também, claro, né, ter habilidades com a social. E o terceiro, ter habilidade com o imposto de renda, porque precisa discriminar as verbas, precisa separar o valor que é rendimento tributário, que não é rendimento tributário, que é juros, que é valor da Previdência Social descontado do funcionário, e qual aí, que tipo de verba de remuneração é essa, né? Então, a gente precisa ter essa habilidade completa para fazer essa escrituração. Então, às vezes, a gente fala assim, vou só passar isso para o departamento pessoal. Pode ser que o departamento pessoal não seja o departamento
mais aconselhável a fazer isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso vai depender da competência que tem aí cada departamento, tá? A Débora. A empresa só faz o envio do cadastro após a finalização do processo, certo? Exemplo, a empresa recebeu hoje a ação de trabalhista, mas nada a empresa precisa fazer. Só iremos fazer o cadastro e envio na finalização do processo. Não quer dizer que seja a finalização do processo, Débora. Pode ser que seja, por acaso, aqui, como é que eu posso dizer? Que a empresa homologue um acordo, né? Então, a empresa vai falar homologar um acordo. Após essa homologação do acordo, vai ter um prazo para ser transitado e julgado, ou seja, que não caiba mais recurso. Então, não quer dizer que o processo vai finalizar quando tiver esse trânsito julgado, que não caiba mais recurso de ambas as partes. Mas já teve uma sentença aqui de homologação, então, a partir desse momento da homologação da sentença, já é obrigado a fazer o envio do cadastro, até mesmo no recolhimento, de acordo com o que está informado lá no processo. Então, não quer dizer, efetivamente, que tem que esperar o processo acabar para poder fazer a informação. Principalmente com as parcelas. Tá? Então, por exemplo, em janeiro nós tivemos aqui uma reclamação trabalhista, foi homologado um acordo para pagar R$2.000 em 10 parcelas, né? 10 parcelas de R$2.000 para o funcionário. Eu tenho que escriturar um S2500 com cadastro do processo e 10 S2501 em cada competência que houve a informação de pagamento. E ali fazer a destinação, o que é rendimento tributário, o que é rendimento isento, o que é previdência social, o que não é previdência social, se eu vou recolher previdência social só na última parcela ou não, ou se é tudo indenizatório, mas mesmo assim, se é indenizatório, eu continuo precisando fazer essa informação. Então, tem todo esse aparato aí de informações, tá, pessoal? E aqui a gente encerra, tá? Gratidão aqui a parte de conteúdo. Abro para algumas dúvidas, se vocês quiserem tirar, tá? Que são a apresentação da minha empresa, a WJ Assessoria. Nós somos uma empresa voltada totalmente à área trabalhista e previdenciária. Hoje nós trabalhamos com auditoria, né, previdenciária da sua folha de pagamento. Trabalhamos também com consultorias, né, assessoria para a sua empresa, terceirização de processos trabalhistas, principalmente, que é um dos meus maiores focos hoje, e terceirização de folha de pagamento. Se vocês precisarem de alguma coisa, podem me procurar, que eu vou estar aqui pronto para atender vocês. E aí eu abro, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá bom? Oi, Juliano, é a Fernanda aqui da Engemed, tudo bom? Bom dia para todos. Eu tenho uma dúvida aí nessa parte de obrigações que a empresa tem com relação a informar os processos trabalhistas. A gente não está muito por dentro porque a nossa demanda de processo é baixa aqui, então a gente não teve nenhum julgado Bom, aí né? nesse período. Mas como tem aumentado essa demanda, né, nesses últimos tempos, a gente está começando a se preparar. Até o momento, o que eu ouvi dizer foi que a nossa obrigação seria informar no e-social, né? Então, eu já estou verificando aqui o passo a passo. Além do e-social, tem que informar em outro lugar essas informações? Porque eu estou vendo aqui que tem alguma obrigação com relação a DSTF Web. Perfeito. Vamos lá. A obrigação é só é social, né? O social hoje ele é o centro de tudo, na verdade, né? Tá. Tudo que se trata da relação trabalhista e previdenciária e imposto de renda também, nós tratamos com a social hoje, né? Antigamente tinha várias declarações e obrigações acessórias e hoje Certo. praticamente tudo dentro da social. Então, quando você informa a social, nós temos dois eventos ali, né? O 2500, esse 2500 que é o cadastro do processo, que vai alimentar a base do CNIS do trabalhador, informações da FGTS digital, etc. E o S2501, que vai informar os recolhimentos. Então, ele vai tratar ali da parte do recolhimento previdenciário e também do imposto de renda. Além disso, ele alimenta automaticamente a DSTF Web. Então, quando eu faço ali o envio do S2501, seja ele via portal do E-Social, seja ele pelo meu sistema de folha de pagamento, eu já faço a alimentação da DSTF Web de forma automática, e não tem mais nenhuma outra obrigação acessória. O E-Social, ele graças a Deus, aí, é fonte de quase tudo. Lá atrás, o pessoal não gostava muito dele, né? Mas agora ele está substituindo
vamos dizer que 99% das nossas obrigações acessórias. Se Deus quiser, em breve, aí, antes de julho, nós não teremos nem mais aquele formulário do seguro-desemprego, tá? Sim, verdade. Cada vez mais prático. Vai ter um pouquinho mais de praticidade. Tá certo. É bom pela praticidade e, por outro lado, precisamos ter um olhar um pouquinho mais crítico, que a informação fica mais clara ao fisco, né? Então, aí ele tem mais poder de fiscalização na sua empresa. Então, tem os dois lados da moeda. O lado da praticidade, mas o lado também da escrituração, que deve ser estabelecida com os critérios corretos para evitar algum possível passivo com os órgãos do governo. Tá, obrigada, viu? Aproveito para agradecer também pelo esclarecimento das demais dúvidas que eu coloquei aí. Imagina, precisar, a gente está sempre às ordens.